Em 1981, 8 F-16 israelenses cruzaram o espaço aéreo iraquiano e destruiu um reator nuclear em 90 segundos. Osirak, uma coordenada, um pacote de ataque, uma instalação que levou anos para ser construída, desapareceu antes que a fumaça se dissipasse. A lição se espalhou rapidamente. Todos os programas militares da região a absorveram imediatamente. Você não pode proteger o que pode ser encontrado. E tudo o que for realmente importante será encontrado. O satélite de reconhecimento KH-11 consegue identificar objetos com 15 centímetros de largura, a 400 quilômetros acima da Terra. 15 centímetros. A largura de uma caneca de café. Nada na superfície do Irã era secreto. As instalações de lançamento em Shahrud foram fotografadas. Edifícios de montagem em Parshin, fotografados. Depósitos de combustível, instalações de radar, infraestrutura de comando, tudo mapeado, tudo carregado em computadores de mira que se atualizam continuamente. Cada ativo de superfície que o Irã construiu foi, desde o momento em que foi criado, já dentro do plano de ataque de outra pessoa. As Forças Armadas Americanas se destacam em uma habilidade que nenhuma outra força na história conseguiu igualar. Ele encontra um ponto fixo. Em seguida, posiciona a artilharia nesse ponto. Faz isso à noite em condições climáticas adversas por milhares de quilômetros, com uma precisão que gerações anteriores de planejadores militares teriam considerado impossível. Dê aos Estados Unidos uma coordenada e uma decisão política. O restante é engenharia. Os engenheiros nucleares do Irã entenderam esse problema com total clareza. Eles assistiram a Osirak. Eles haviam observado o que o poder aéreo americano fez à infraestrutura do Iraque em 1991. A capacidade militar de um país, desmontada metodicamente do ar em 43 dias. Eles entenderam o que estavam enfrentando. Eles tomaram uma decisão que mudou completamente a lógica do problema. Eles pararam de construir na superfície. Não porque faltassem recursos, porque tudo o que construíam acima do solo não era um ativo, era um alvo. O Irã possui 2 instalações nucleares que são relevantes para esta conversa: Natanz e Fordow. Eles não são o mesmo problema. Natanz foi o primeiro, construído no deserto e descoberto por satélite em 2002. É parcialmente subterrâneo e parcialmente acima do solo. As salas da centrífuga estão localizadas sob 8 metros de concreto e mais 8 de terra, endurecido pelos padrões dos anos 90. Acessível pelos padrões de hoje. Planejadores americanos e israelenses têm lidado com a questão de Natanz há anos. Fordow é diferente. Fordow foi construído depois que o Irã observou o que aconteceu em Natanz, após a revelação, após as imagens de satélite, após a pressão política. Os engenheiros pegaram tudo o que aprenderam com a descoberta de Natanz e fizeram uma pergunta: como é uma instalação que não pode ser acessada de cima? A resposta era uma montanha. Fordow está localizado dentro de uma montanha, perto da cidade de Qom. Não embaixo de um prédio, não sob uma laje de concreto. Dentro da rocha, esculpido na formação Zagros, uma das estruturas geológicas mais antigas e densas do Oriente Médio. As montanhas Zagros se formaram ao longo de mais de 150 milhões de anos de compressão. O calcário e a dolomita jurássicos foram dobrados sob a pressão continental, formando elevações que alcançam 4.000 metros acima do nível do mar. Em termos geológicos, a rocha é competente, densa, suporta carga sem se romper de forma imprevisível. Estruturalmente, é um material bastante próximo do ideal para o que os engenheiros precisavam. As salas de centrífugas em Fordow estão localizadas a cerca de 80 metros sob uma montanha sólida. Não são 80 metros de ar e concreto, são 80 metros de calcário comprimido Zagros, que sustenta seu peso desde antes do primeiro ser humano pisar na Terra. Os engenheiros não construíram um bunker. Bunkers têm coordenadas. Bunkers podem ser resolvidos. Eles colocaram suas instalações dentro de uma formação geológica que já existia. E então deixaram 150 milhões de anos de física fazer a defesa. O GBU-57, conhecido como penetrador de grande ordem, é a arma convencional de penetração em bunkers mais poderosa já construída.
30.000 libras, 6 metros de comprimento. Um projétil penetrante, endurecido para perfurar concreto armado em velocidade terminal antes que o fusível dispare. Os Estados Unidos investiram mais de 300 milhões de dólares no seu desenvolvimento, especificamente porque as armas existentes não conseguiam atingir os alvos necessários. Foi construído especificamente pensando em Fordow. A engenharia é extraordinária. A GBU-57 não apenas cai, ela avança. O cone de nariz reforçado desloca material em vez de se fragmentar ao impacto. A arma continua se movendo através da resistência, transferindo energia cinética para a penetração até que a sequência do fusível seja acionada na profundidade calculada. Contra o concreto armado, atinge 60 metros. 60 metros do material mais duro feito pelo homem na Terra. Esse número representa o limite absoluto do que a física convencional atualmente permite. Fordow está localizado a 80 metros de profundidade, sob uma camada de pedra calcária natural. O calcário, que não é concreto armado, apresenta densidade variável em diferentes seções, com algumas partes mais fraturadas do que outras, e se estende lateralmente em todas as direções, sem limites. A conta não fecha. Os planejadores americanos sabem disso. As avaliações classificadas que vazaram ao longo da última década dizem a mesma coisa. O GBU-57 danifica Fordow. Não destrói completamente. Colapsa os túneis de entrada, prejudica a infraestrutura elétrica e causa mortes entre o pessoal próximo ao ponto de impacto. As salas de centrifugação continuam de pé. Existe uma solução para esse problema. É necessário realizar vários ataques na mesma coordenada, em sequência. Cada bomba que cai no cratera deixada pela anterior, penetrando mais fundo a cada impacto. Funciona, em teoria. Isso requer acesso aéreo contínuo sobre o território iraniano por várias horas. Isso não é um problema de armas, é um problema de guerra. E isso significa que destruir Fordow com munições convencionais não se resolve em uma única noite de ataques. Isso requer algo mais próximo de uma invasão do espaço aéreo iraniano. Quando as armas convencionais atingem seu limite físico, os planejadores militares não param de pensar. Eles se movem para a próxima coluna na planilha. A próxima coluna é sobre energia nuclear. Uma arma nuclear tática B-60 e um traço 12 detonada na superfície acima de Fordow gera uma onda de pressão. Nenhuma formação geológica absorve isso completamente. A onda de choque não faz concessões com o calcário. Ela se propaga através das rochas a velocidades que destroem estruturas internas. Ele colapsa sistemas de túneis e elimina pessoal apenas pela força de impacto. A ogiva não precisa penetrar nem 1 metro na montanha. A física funciona. Essa parte não está em dúvida. Mas tudo que envolve a física é questionável. O Irã declarou que qualquer ataque às suas instalações nucleares resultará em uma retaliação imediata. A retaliação acontece em vários teatros ao mesmo tempo. O Hezbollah se mobiliza a partir do Líbano. Mísseis balísticos são lançados em direção às bases americanas no Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. O Estreito de Hormuz se fecha, não como uma ameaça diplomática, mas como um ato físico. Operações de mineração e mísseis antinavio visam o tráfego de petroleiros. Esse tráfego transporta 40% do petróleo transportado por mar no mundo. Esse é o pacote de retaliação convencional. Antes que alguém considere o que um ataque nuclear em solo iraniano pode causar. Isso afeta todos os governos da região que atualmente toleram a presença militar americana. Arábia Saudita, Jordânia, Emirados Árabes Unidos. Cada um enfrenta uma realidade política interna que foi permanentemente redefinida após sobreviver a um ataque nuclear em uma nação de maioria muçulmana. As bases não fecham imediatamente. As permissões são analisadas. A logística se complica. As alianças que tornam possível a projeção de poder dos Estados Unidos na região começam a operar sob novas pressões. Pressões que não foram projetadas para suportar. Um ataque nuclear tático em Fordow não encerra o programa nuclear do Irã. Isso encerra a arquitetura regional que torna o Irã impressionante em primeiro lugar. A arma que resolve o problema físico gera um problema político sem solução.
É por isso que a planilha não tem uma terceira coluna. Aqui está o que os engenheiros de Fordall realmente construíram. Não é uma instalação nuclear. Não é um salão de centrífugas enterrado sob uma montanha. Esses são os conteúdos. O recipiente é algo diferente. Eles construíram um argumento físico, geológico, instalado permanentemente que diz: isso não pode ser resolvido de forma limpa pela força. E esse argumento não expira. Ele não é sancionado. Não responde à pressão diplomática, ao isolamento econômico ou a qualquer instrumento que opere acima do solo. Ela simplesmente está lá, abaixo de 80 metros de calcários agros, continuando a funcionar. Os Estados Unidos passaram décadas desenvolvendo uma doutrina militar baseada em uma suposição central, que qualquer ponto fixo na Terra pode ser alcançado, destruído e removido da equação. Montanha Cheyenne, Tora Bora, Osirak. A doutrina tem um histórico quase perfeito. Fordall é a primeira instalação que desafia essa suposição sem comprometer sua estrutura. E isso tem implicações que vão muito além do Irã. Todos os programas militares que estão acompanhando essa situação estão fazendo o mesmo cálculo. Se 80 metros de rocha sólida conseguem neutralizar a arma de penetração convencional mais avançada já construída, o que será que 100 metros conseguem fazer? O que fazem as redes de túneis distribuídas por múltiplas montanhas? O que o modelo Fordall, replicado e expandido, faz com uma doutrina baseada na certeza de alcance? A resposta já está sendo construída em túneis, nas montanhas, em países que acompanharam a resolução desse problema e fizeram anotações. A dissuasão sempre se baseou na suposição de que o lado oposto tem algo a perder: infraestrutura, instalações, ativos visíveis que se tornam vulneráveis quando atacados. Fordall desafiou essa suposição para um programa, em um único país. A pergunta que ninguém em Washington conseguiu responder de forma clara é simples: o que acontece com a dissuasão quando não há mais nada na superfície que valha a pena atacar? E a montanha continua a suportar seu peso.